Olá! Neste exemplo, vamos estudar um dos padrões de projetos proposto pelo Goff, que é o padrão Singleton. Então, este padrão ele tem por objetivo encapsular aí a criação de objetos e controlar acesso, garantindo uma única instância daquela determinada classe. Bom, então, para começarmos, vou criar aqui uma nova classe, selecionando a opção de novo, classe Java. E vamos criar aqui então uma classe que servirá para escrever em um arquivo. Então, vamos chamá-la aqui de arquivo log. Muito bem. Dei um finalizar e a classe está criada. Muito bem. Primeiramente, para começarmos então a falar do padrão, primeiramente eu vou criar aqui uma classe arquivo log. Dentro dessa classe arquivo log eu vou colocar um atributo para referenciar um arquivo texto, como por exemplo aqui uma file writer. Ok? Vou chamar aqui de arquivo. E então vamos deixar aqui o construtor da nossa classe. Vou criar aqui public arquivo log e vou deixá-lo no modelo de construtor padrão, ok? Como se o próprio Java fosse criá-lo aqui automaticamente, ok? Muito bem. Apenas para não nos esquecermos aqui, nesse construtor eu vou instanciar a nossa FileWriter. New FileWriter. Suponhamos que eu tenha aqui um arquivo no meu C, dois pontos, chamado teste.log. Colocando aqui o try-catch, então, temos, para não termos então nenhum tipo de problema, muito bem, com a utilização dessa classe. Ok, nossa classe está criada. Agora vejam só, se eu criar uma outra classe aqui nesse pacote, por exemplo, uma teste singleton, o que acontece? Como eu ainda não apliquei o padrão de projeto, se eu simplesmente utilizar aqui o meu método main para instanciar um novo objeto daquele arquivo, eu posso fazê-lo, okay? Porque o construtor está aberto e não me há restrições a isso. Então eu poderia criar aqui, por exemplo, uma segunda instância, arquivo log e assim por diante. Então, fazendo dessa forma, eu acabo criando aqui quantas instâncias eu preciso, né, quantas instâncias eu estou querendo neste momento, e desta forma eu começo então a concorrer por aquele arquivo de log, né, aquele arquivo teste.log que eu criei na classe anterior. Então, não é uma boa alternativa, né, porque teremos dois objetos acessando o mesmo arquivo. Então, justamente nesse tipo de situação que o padrão de projeto se faz importante. Muito bem. Então, vejam só. O acesso ao construtor está aberto. Então, o que nós vamos fazer? O padrão singleton, ele basicamente ele é aplicado da seguinte forma. A primeira coisa que precisa se fazer é transformar aqui o construtor em privado, para que a partir desse momento outras classes já não possam mais chamar esse construtor. E aí então não construir livremente novas instâncias aí dessa nossa classe. Bom, então voltando ao nosso arquivo log, o construtor aqui já foi fechado. Agora o que precisamos fazer? Primeira coisa é criarmos aqui um atributo privado e estático na nossa classe que sirva para armazenar a única instância que nós teremos aqui da nossa classe. Então, public static, arquivo log, vou chamar aqui de log. Muito bem. Então, vejam só. Já temos, então, uma variável para armazenar a instância e o construtor está travado. Mas ainda não há meios de construir essa classe. Então, justamente por esse motivo,
o que nós precisamos fazer para garantir a construção. Então, basta, então, criarmos aqui um método que seja capaz de nos retornar uma nova instância ou a instância já existente deste objeto. Então, public static, vamos chamar aqui de getInstance, para pegar uma instância. Opa, faltou aqui apenas o retorno, public static, arquivo log, getInstance. E aqui, então, qual será o objetivo desse método? Como eu comentei, ele precisa ou criar uma nova instância ou retornar uma já existente. Então, como nós podemos garantir isso? A primeira coisa que ele precisa fazer é verificar se aquele arquivo que está lá em cima, se aquele atributo log que está lá em cima, se ele está nulo. Okay? Por quê? Se aquele atributo estiver nulo, significa que nenhuma instância até o presente momento foi criada aí da nossa classe. Então, por esse motivo, eu posso fazer log igual a new arquivo log. Muito bem. Neste caso, eu consigo acessar o construtor, lembrando, porque o construtor é privado, então não há problemas. E aí, para finalizar o meu método, eu simplesmente devolvo o log como retorno. Então, vejam só. Este método, o que ele faz? Se eu não tenho a instância, eu crio a instância. Mas independente de qualquer coisa, né, sendo a instância recém-criada ou já existente, eu devolvo ela como resposta. Então vejam só. Agora a diferença é, se eu invocar a minha classe arquivo log, ponto, vamos tirar aqui o new, como aquele método foi criado como privado, vejam só, ele aparece aqui, getInstance. Então, resumindo, eu posso invocar aqui as duas classes, arquivo log, chamando o método getInstance, e aí qual é a diferença em relação ao que havíamos feito antes? Neste caso, nós temos nesta linha uma nova instância sendo criada e então sendo retornada para a variável arc, enquanto na segunda linha, como já existe uma instância dessa nossa classe armazenada naquela variável estática, então nós não passaremos pelo if e aí então, por consequência, a mesma instância será retornada, que é esse retorno que vocês viram aqui embaixo. Então, observem que, desta forma, este padrão de projeto consegue nos garantir que apenas uma única instância dessa classe será utilizada. Okay? Então, esse foi aí o padrão de projeto Singleton.